Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, agora são 8 horas da manhã. Saúdo todos vocês e quero, nessa manhã, ler a palavra do Senhor com os irmãos, colocarmos juntos a nossa vida diante de Deus e para aquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida, nessa manhã. Quero convidar você, Atos capítulo 2, versículos 14 a 36 é o texto total. Nós vamos ver alguns versículos deste texto bíblico. Atos 2, do versículo 14 ao 36. E nós leremos alguns versículos de todo esse texto. Versículo, então, de número 14 diz assim: Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Agora o versículo número 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. E agora o versículo de número 36. Portanto, irmãos, portanto, toda a casa de Israel, fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pois bem, nós temos esse texto bíblico, alguns versículos que nós temos aqui, e nesses versículos de 14 até 36 do capítulo 2 de Atos, nós vemos aí o apóstolo Pedro fazendo a primeira mensagem dele logo após aquele acontecimento que nós vimos ontem, da presença do Espírito Santo sendo marcada na vida da igreja, na vida dos discípulos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo também que, além de ser o primeiro sermão de Pedro, Pedro ele dá uma resposta à pergunta que é feita diante da situação. Se você olhar comigo aqui o versículo de número 12 do texto, depois dos presentes que estavam presenciando tudo aquilo que acontecia naquele dia, as grandezas de Deus sendo manifestado através dos discípulos, eles disseram assim, no versículo número 11, né, cretenses e árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Verso 12, então. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que isso quer dizer? Então há uma pergunta aqui, o que essas coisas querem dizer? Pedro, então, ele se levanta, como diz o texto bíblico, versículo de número 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens, todos que habitam em Jerusalém, escutem minhas palavras. Ou seja, escutem o que eu quero dizer. Pedro, então, está dando uma resposta àquelas pessoas que testemunharam tudo aquilo que tinha acontecido. E dentro da sua resposta, Pedro diz algumas coisas. Primeiro, versículos 15 até o versículo 21, ele fala que aqueles homens não estão bêbados. Ele diz aqui, olha, esses homens não estão embriagados, como pensais, é apenas a terceira hora do dia agora. Mas ele cita depois o profeta Joel, e ele faz citação do versículo 17 a 21, dizendo, olha, isso está se cumprindo aquilo que o profeta Joel tinha predito. Depois, nos versículos 22 até o versículo 29, Pedro fala sobre a vinda de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a ressurreição de Jesus. E ele cita então, do versículo 25 até 28, aquilo que o próprio Davi, o próprio rei Davi, tinha
já falado no Salmo de número 16, versos de 8 a 11. Então ele diz, olha, isso se cumpre porque estava falado, o profeta falou, o rei Davi falou, e os versículos 29 até o 35, é muito importante também que ele diz o seguinte, olha, concedei-nos, irmãos, dizer com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós, está até hoje entre nós. E ele vai dizer, versículo 32, foi a esse, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Ele diz então, foi a esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso, portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vede e ouvis. E ele termina com o versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certo de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que eu olho para esse texto de uma forma bem prática e eu penso para as nossas vidas hoje, olhando para tudo isso que aconteceu, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Pedro, ele, ele dá uma resposta às pessoas, à indagação das pessoas, as pessoas precisavam de uma resposta daquilo que estava acontecendo. Meu irmão, minha irmã, nós somos os instrumentos de Deus para anunciar a resposta de Deus às pessoas. Um momento tão conturbado que vivemos, pandemia, tantas mortes, número de mortes, quase 4.000 mortes, 3.700 e tantos, 24 horas, quase chegando em 360 mil mortes em toda a pandemia. Talvez, se você olhar o número de infectados, o número de recuperados, que é muito grande, enorme, e o número de mortes, com muita tristeza, vemos famílias sendo desfeitas, quase famílias inteiras falecendo por causa desse vírus. Mas, quando nós olhamos para isso, diante de toda a situação, qual é a solução para isso? A solução está em Jesus Cristo, não que nós somos utópicos, nós vivemos uma ilusão, vivemos de utopia, que, não é isso não, estou dizendo que Jesus dá segurança para essa vida e para a vida eterna. E quem, mesmo que até morra de Covid, mas tem Jesus no coração, está tudo certo na vida dele, porque ele vai desfrutar da eternidade junto com Jesus. Então, o povo lá perguntou o que quer dizer essas coisas. As pessoas perguntam hoje o que quer dizer essas coisas. Nós temos que anunciar Jesus. Nós temos que mostrar Jesus. Nós temos que viver Jesus. Através da nossa vida, de tudo que somos, eles viram aqui na vida dos discípulos algo, o comportamento deles dirigido pelo Espírito, e as pessoas devem ver em nós somos a resposta a esse mundo de hoje, de vidas que têm a direção do Espírito Santo também para as suas vidas. É muito interessante, muito profundo, muito necessário que vivamos assim. Mas também, quando olhamos para isso, se esse é um novo tempo espiritual, é um tempo de anunciação, então, das verdades. Mas um novo tempo espiritual também é o tempo em que comprovamos que Jesus, ele é realmente solução, e solução que é absoluta. Versículo 36, Pedro diz, toda a casa de Israel fique absolutamente certo de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro mostra a eles a realidade, mas mostra também comprovando como a situação deles estava complicada, como a situação deles estava difícil. Então, um novo tempo espiritual para a vida deles, a igreja estava marcada pelo Espírito Santo de Deus, Deus estava dizendo, olha, esse é meu povo, esse é o povo que vai proclamar, que proclama, que vive, mas agora é o povo que chama as pessoas ao arrependimento, mostrando aquilo que existe diante delas, de errado, de mal, essa comprovação. E quando olhamos para frente, qual a resposta que essas pessoas dão? Elas perguntam novamente, o que nós vamos fazer da nossa vida? Né? Versículo 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então Pedro diz a eles, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento.
E ainda Pedro diz, porque essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Meu querido, minha querida, nessa manhã, quando nós estamos aqui reunidos via internet, você está aí na sua casa, talvez você esteja em algum lugar se deslocando, ou no trabalho. O que importa é que Jesus é solução e que nós precisamos mostrar às pessoas que há salvação em Jesus. O grande resumo dessa narrativa é que esse novo tempo espiritual é um tempo de salvação. E precisamos realmente mostrar às pessoas como a salvação em Jesus ela é necessária, como ela é fundamental, como ela é vital, como ninguém pode ficar sem ela. Pedro diz aqui, a promessa é para todos e para todos quantos Deus chamar. Então, nessa manhã, duas perguntas são urgentes, se fazem necessárias. A primeira pergunta é se você já tem essa salvação em Jesus, se você já desfruta de toda essa confiança, de toda essa segurança que Deus já deu ao seu coração, nem eu nem você podemos deixar de anunciar essa palavra pela direção do Espírito Santo, porque Deus nos deu um novo tempo espiritual e devemos também encaminhar pessoas a esse novo tempo, a essa nova história de suas vidas. A segunda pergunta é, se você não tem essa certeza no seu coração, Jesus hoje, ele quer ser aquele que dá a certeza na sua vida também da salvação. Como Pedro disse às pessoas, arrependei-vos. Jesus também diz a você, se arrependa. E como Pedro disse às pessoas, olha, Deus está chamando, a oportunidade é para você, para todos quantos Deus chamar. Deus está dizendo isso para você também, a oportunidade é para a sua vida. E Ele convida você hoje a abrir o seu coração, entregar sua vida a Ele, ter uma nova etapa, uma nova história espiritual na sua vida também, para a glória e para a honra do Senhor. Quero orar neste momento, vamos colocar suas vidas diante de Deus. Pai, obrigado. Obrigado pela sua bênção, a bênção de desfrutarmos da misericórdia do Senhor nessa manhã, a bênção ó Pai, desfrutarmos de todo amor, de vivermos a graça do Senhor em nossas vidas, a bênção de podermos realmente ter essa experiência de salvação. Muito obrigado, Pai. E eu peço, Pai, que sejamos aqueles que anunciam a palavra do Senhor, as vidas, aqueles que comprovam como é necessária a salvação em Jesus e aqueles que mostrem, olha, há necessidade de arrependimento, Pai, há necessidade de arrependimento. Mas eu peço também, se alguém está participando desse vídeo, está participando, Pai, dessa devocional e entende que ainda não entregou a vida a Jesus, que faça isso o mais rápido possível. Que reconheça Jesus como Senhor e Salvador da vida. Que reconheça que é pecador, que o Senhor o ama e o Senhor quer mudar a vida. Pai, que abra o coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Mas eu peço também que o Senhor cuide de todos nós. Necessitamos do Senhor. Pai, cuida dos que estão enfermos, ó Deus. Covid tem a Covid, né, ela tem infectado tantas pessoas, ó Pai, tantos que nós conhecemos. Estão enfermos nos hospitais, talvez nas UTIs, entubados, esperando o milagre do Senhor. E nós clamamos que o Senhor realize esse milagre. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe de todos, todos, todos. Ó Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos também pelos que estão se recuperando. Mas continuamos clamando para que o Senhor haja com poder. Da mesma forma, haja com poder na vida de outros que precisam do Senhor, outras doenças, outros tipos de tratamento. Quantos que estão com câncer, ó Pai, precisam do Senhor, tem misericórdia. Cuide dos que estão enlutados, ó Pai, que perderam entes queridos, que ficaram marcados definitivamente em sua história por essa pandemia. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Cuida, Pai, também do nosso Brasil. Ó Pai, nós estamos vivendo um tempo tão desafiador, ó Pai, não só na questão da pandemia, mas nós ficamos tristes com com o andamento, ó Pai, da política, do governo, da justiça.
ficamos boquiabertos com as decisões judiciárias, ó Pai. Ficamos, ó Pai, com algumas decisões, ficamos com corações pesarosos diante de um rumo que parece que o nosso país toma, que não é um rumo bom, ó Deus, não é um rumo bom. Por isso tem misericórdia. Quando nós olhamos, ó Deus, para as páginas da Bíblia Sagrada, olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vemos quando reis se comportavam do jeito que queriam, faziam suas próprias leis, o Senhor mandou a disciplina. E a disciplina foi trágica. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo pela nossa nação. Eu clamo pelo nosso mundo. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo, porque só o Senhor para cuidar. E que o Senhor cuide. Ó Pai, eu peço pela sua igreja, crentes em Jesus Cristo, que sejam firmes, proclamadores da verdade, submissos à palavra do Senhor, submissos a Deus, ao Senhor tão somente. E que a nossa vida, Pai, como crentes em Jesus, submisso ao Senhor, que ela transmita que temos um novo tempo espiritual na nossa vida, que é a salvação, e que isso que importa, e queremos outras vidas que tenham também. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo. Clamo pelas nossas famílias, pelo sustento diário. Ó Pai, clamamos por aquelas famílias que não têm o que comer, ó Pai, que têm passado dificuldades. Ó Pai, é tanta gente, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Exercita em nós a compaixão e graça para atendermos aquilo que for necessário. Ó Pai, em nome de Jesus, cuide de cada um. Tem misericórdia em nossas vidas. Precisamos do Senhor. Recebe a gratidão daqueles que estão aniversariando, tem um motivo de gratidão nesse dia, e que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Nossas vidas estão nas suas mãos. Confiamos no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, Zé Eduardo, irmão Euclides. Bom dia, mãe Dilene também. Bom dia, irmã Wanda, irmã Maria Andresa, irmã Cláudia, irmã Marli, irmã Thelma. Bom dia para todos. Se tem mais alguém que está por aí acompanhando, que Deus abençoe a sua vida também, que você tenha um bom dia. Se essa devocional edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, para que outros também tenham a mesma oportunidade que nós temos de ler a palavra de Deus e sermos edificados. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.